Olha eu aqui de novo, meus queridos amados irmãos. Nesta manhã, convido agora todos vocês para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada. Livro de Ezequiel, capítulo 3. E a paz para todos que estão assistindo esse vídeo. Graça e a paz do Filho de Deus para todos vocês. Versículo 1 de Ezequiel, do capítulo 3, versículo 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Não esconda nada, fale tudo que eu mandar. Versículo 2: então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. A palavra do Senhor nosso Deus é comida. Assim, o Messias, chamado Cristo Jesus, ele disse lá para os seus discípulos, lá em Samaria, no tanque, lá naquele poço lá, que a mulher samaritana foi apanhar água. Mas antes disso, muito antes dela vier, o Senhor já sabia de tudo. Então, quando a mulher apanhou a água, que deu a ele, os discípulos vieram, foram comprar comida para comer. Aí ele disse, quando a mulher foi chamar o povo para ver o Messias, então ele disse, eles disseram: mestre, nós estamos com fome. Foram comprar comida para comer. Então, quando eles vieram, eles disseram: mestre, come, estás com fome. Aí ele disse: eu tenho uma comida verdadeira para comer, que é a palavra de Deus. E um trabalho para todos nós, pregoar a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 3. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas este rolo que eu te dou. Então eu peguei e comi, e era na minha boca doce como mel. Ele não comeu, ele leu, guardou, ele não rasgou o livro. Ele não rasgou, ele comeu. Se não rasgou também, né? Ele não comeu, ele comeu a palavra do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Ele leu o que estava escrito e foi pregoar para os seus compatriotas, os desobedientes, os vaidosos, rebeldes. Versículo 4. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Versículo 6. Tu vai falar, antes de eu ler o versículo 6, ele falou para Ezequiel: Ezequiel, você vai falar com um povo que vai lhe entender, que vai lhe compreender. Você não vai pregar para povos estranhos. Vai pregar a minha mensagem, minha palavra, para os seus compatriotas, que vai entender o seu idioma. Versículo 6. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviará, certamente
daria ouvidos. Versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rostos obstinados e dura de coração. Aleluia, glória a Deus. Ele veio e vai voltar de novo para buscar o seu povo, que obedece, que o ama e que o teme e que o respeita. Versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Você será forte. Vais falar a minha palavra, a minha mensagem para eles. Você será forte. Versículo 9. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. A pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto. Por quê? Casa rebelde são rebeldes e desobedientes. Se não querem nem me obedecer, também não vão te obedecer. Se não querem me dar ouvidos, também não vão te dar ouvidos. Se não querem aceitar as minhas palavras, também não vão aceitar quando você falar, mas você será duro, firme e forte naquilo que eu te mandei falar para eles. Não desista. Seja fiel e obediente, porque eu vejo suas obras. Conheço você. Vejo as obras deles, conheço eles quem são. Versículo 10. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Versículo 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falará, e lhes dirás assim: diz o Senhor, Jeová, Deus eterno, que ouçam, quer deixe de ouvir. Que ouçam ou que não queiram, que vocês ouçam ou que não queiram ouvir, eu vou pregoar a palavra dele. Versículo 12. E levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Versículo 13. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste. Fui muito triste, porque eles não vão aceitar mesmo. E nem me dar ouvidos. Mas mesmo assim irei pregoar a tua palavra, Senhor. Fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Me protegia, me livrava e me guiava, e me dava ânimo. Versículo 15. E vim aos dos cativeiros, a Tel Abib, até Labib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias.
pasmado no meio deles. 7 dias no meio deles, pregoando a mensagem dele, a mensagem do Senhor nosso Deus para eles. O atalaia de Israel. Versículo 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisado, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É o que o Senhor nosso Deus diz nesta manhã para todos. Ele manda nós pregarmos a palavra dele, a mensagem, anunciar aos pecadores, mas se eles não quiserem ouvir, nós fizemos a nossa parte. Mas se ele manda nós pregoar a sua palavra, a sua mensagem, e nós não iremos, aquele pecador vai morrer nos seus pecados. E o sangue dele, a culpa dele, quer dizer, será sobre nós. Teremos culpa na morte deles. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás-te a tua alma. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desvia da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando, tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticará não virão em memória. Mas o seu sangue da sua mão o requererei. Isso quer dizer que se nós pregoamos e o pecador não quer aceitar, nós, se ele morrer, nós não temos culpa na morte dele. Mas se nós não pregar para eles não forem avisados que o Filho de Deus o ama e o quer o salvar, que ele venha se arrepender das coisas erradas que ele pratica, se nós não fizermos isso, nós temos culpa na morte deles. Versículo 21. Mas avisando tu o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto de joelhos. Versículo 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse, então entra, encerra-te dentro da tua casa. Versículo 25. Porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois ao meio deles. Versículo 26. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, para que tu não fales com eles. E ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Versículo 27. Mas quando eu falar contigo
abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aquele que ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e guardar e praticar, será salvo. E aqueles que não ouvirem e não quiserem saber da mensagem do Senhor nosso Deus, esse será condenado. Esse que não quer aceitar, que não quer voltar para Deus. Esse, a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, lá em Marcos, ele diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Portanto, eu não preciso nem falar, nem dizer, porque já estão condenados pela palavra do Senhor nosso Deus, que diz: e agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.